Bom, em meio a toda essa discussão, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tenta atrair prefeitos e vereadores ao PSB. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio busca reduzir resistências de prefeitos à reforma tributária. Para falar mais sobre esse assunto, a Jovem Pan recebe o deputado pelo Podemos do Rio Grande do Sul, Maurício Marcon. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Tudo bom? Bom dia a todos. Um prazer falar com vocês. Nós que agradecemos. Deputado, o senhor acha viável essa projeção da reforma tributária, pelo menos na Câmara, está aprovada até o mês de julho, antes do recesso parlamentar? Porque essa é uma discussão de décadas aqui no Brasil e, por enquanto, os esforços estão concentrados ao arcabouço fiscal e não à reforma tributária, apesar dos inúmeros projetos já em tramitação no Congresso. Qual é a real chance política, na avaliação do senhor, desse projeto ser aprovado nesse primeiro semestre ou até mesmo nesse ano ainda? Olha, se dizia aqui em Brasília que se esse projeto não fosse aprovado até o fim do primeiro semestre, não se aprovaria mais. Confesso que nos últimos dias a gente teve muita discussão sobre PL da censura, sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária basicamente foi deixada de lado. Semana passada, basicamente, o que norteou as conversas aqui foi a cassação injusta de Deltan Dallagnol. Eu acredito que, como estava passando na reportagem agora, o máximo que nós poderíamos conseguir é uma simplificação de impostos, porque ao contrário do arcabouço fiscal, onde ninguém tinha grandes interesses setoriais para defender, quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem um lobby enorme, tanto do agro, da indústria, enfim, de todos os setores, para que o assado seja mais puxado para a sua brasa, né? Então, eu vejo uma dificuldade enorme de nós aprovarmos uma reforma profunda nesse primeiro semestre. Sinceramente, eu vejo uma possibilidade muito pequena, ao contrário do que o presidente Lira afirmou essa semana, que até antes do recesso a gente deve aprovar. Eu não vejo essa sinalização, não vejo esse conforto dos parlamentares em aprovar tal proposta que, aliás, neste momento ela nem existe ainda. Então, a gente não tem nem tempo para discutir. Se diz ali, é uma mistura de duas PECs, enfim, mas algo concreto a gente ainda não tem. Ô, deputado, como o senhor está acompanhando já a corrida para as eleições do ano que vem? O vice-presidente Geraldo Alckmin tem tido diversas conversas com prefeitos, com vereadores, tentando atraí-los para o PSB para ampliar, ou pelo menos tentar ampliar o número de prefeituras aliadas a partir do ano que vem. Pois é bom que o Brasil não tem problema nenhum nesse momento, né? Tá tudo tranquilo, a gente está desemprego aumentando, a questão do marco do saneamento também foi suspensa. Para o presidente e vice-presidente está gastando tempo em atrair prefeitos para o seu partido. Infelizmente, é a política que a gente vive no Brasil. O cara que ajudou a construir o PSDB hoje vai terminar de destruir o PSDB quando a gente vê que a maioria dos prefeitos e vereadores que ele tenta atrair são do PSDB. O que ele pode oferecer normalmente? Verbas, né, através de emendas para que esses façam parte do seu partido. É a velha política no Brasil, né? Quem é aliado tem as benesses do poder, quem não é, infelizmente, fica à míngua, que é o que a gente... Estamos aqui com o deputado federal pelo Podemos, Maurício Marcon, conversando conosco. A gente gira agora os nossos comentaristas com as perguntas para o deputado Amanda Klein, você. Não estou te ouvindo. O senhor está ouvindo, deputado? Não, acho que estamos sem... Agora sim, Amanda Klein. Fiquei completamente sem áudio também. É a minha vez de perguntar também. Isso. Deputado... Entendi. Deputado, bom dia. Somos dois. Queria dar um passo atrás para saber como ficou o arcabouço fiscal, a expectativa de votação para essa semana. A gente viu... E agora perdemos contato com a Amanda. O senhor acha? Agora sim, Amanda, retomamos. Pode seguir com a pergunta sobre o arcabouço, por favor. Então, o arcabouço fiscal, a gente tem que ter ciência que, basicamente, alguns parlamentares, eles votam conforme o partido manda, né? Não quer dizer que os parlamentares entendam o que estão votando. Eu vejo que o arcabouço, ele é muito ruim porque ele gastar e aumentar... Bom,
Bom, a gente vai tentar refazer o contato com o deputado. A gente está falando aqui sobre os desafios do Congresso Nacional nesse primeiro semestre, não só a reforma tributária, mas também o arcabouço fiscal. A semana será decisiva, lembrando que nos últimos dias houve a aprovação da urgência desse projeto no Congresso Nacional e agora a discussão sobre a votação propriamente dita. Lembrando que o arcabouço precisa ser aprovado primeiro na Câmara, depois vai ao Senado. Se o Senado não fizer modificações, o projeto é aprovado. E se houver modificações, o projeto retoma para a Câmara dos Deputados. Deputado, agora sim, retomando o contato com o senhor, a Amanda tinha feito a pergunta sobre o arcabouço fiscal. Quais são as chances da aprovação e o início dessa discussão nessa semana, depois da votação da urgência? Não, o deputado continua não nos ouvindo. A gente vai tentar de novo o contato com o deputado aqui no Jornal da Manhã para falar mais sobre a discussão sobre o arcabouço fiscal, os desafios no Congresso Nacional neste primeiro semestre do ano. Com toda essa discussão, agora há pouco a gente falava sobre até mesmo a possibilidade da criação da nova CPMF, a recriação da CPMF. Em instantes a gente retoma o contato com o deputado e também a gente fala com os comentaristas. Agora, 8h51. Repita. 8h51. A gente retoma o contato com o deputado Maurício Marcon, deputado federal, e a gente está falando sobre o arcabouço fiscal. Amanda Klein, peço para você repetir a pergunta para os nossos entrevistados. Bem breve, por favor, nosso tempo está quase se esgotando nesta hora. Amanda. Bom dia. Bom dia, deputado. Mais uma vez, sobre a sua perspectiva para aprovação do arcabouço fiscal e se pode haver mudanças, tem mais de 40 emendas aí para serem debatidas essa semana. Então, o arcabouço deve ser aprovado, mas a gente precisaria colocar um pouco de responsabilidade nele. Hoje, basicamente, no meu entender, é um cheque em branco para o governo gastar indiscriminadamente. A gente não tem, por exemplo, uma emenda que pare com os gastos caso a relação dívida-PIB ultrapasse determinados X%. Hoje, essa relação é de 73%, o governo diz que ela deve chegar a 80%, mas técnicos do INSPER, por exemplo, calculam que ela possa chegar a 92%, o que vai fazer com que nós tenhamos mais juros e uma depressão econômica lá na frente. Por mais que o teto de gastos tenha suas críticas, ele era como na nossa casa, a gente gastava quanto arrecadava. Agora, com esse arcabouço fiscal, que ele é até de difícil compreensão, o que acontece é que o governo vai ter muito mais dinheiro para gastar para que um dia se pague. E esse um dia, às vezes, chega rápido e a gente vai ter, então, problemas econômicos ali na frente, caso não se coloquem travas mais robustas neste arcabouço fiscal. Para encerrar, Cristiano Beraldo. Deputado, a reportagem que assistimos mais cedo disse em quase 3 trilhões de reais em disputa tributária nas cortes brasileiras. E isso se deve a um posicionamento, uma postura da Receita Federal que vê o contribuinte como um alvo, como um inimigo. O senhor acredita que essa reforma fiscal tem condição de mudar a vocação da Receita Federal para que ela passe a ser um órgão que ajude o contribuinte a arrecadar, a recolher os seus impostos de forma correta? Olha, a gente tem um problema hoje no Brasil que mesmo o empresário querendo pagar de forma correta os seus impostos, muitas vezes ele não consegue. Então a Receita, muitas vezes, como tu bem falaste, vê o empresário, o cidadão, como um inimigo a ser fiscalizado para que ele faça as coisas que às vezes nem ele entende que ele deveria pagar. Então, a simplificação tributária no Brasil, ela basicamente vai facilitar essa celeuma que é o Brasil hoje, onde, como a reportagem mesmo mostrava, mais de 2.000 horas uma empresa leva para pagar os seus tributos. Nós precisamos de algo simples. Ninguém diz que não quer pagar. O que a gente tem que parar é com essa briga, governo e quem gera emprego e renda no Brasil, que depois vai para os tribunais e, como tu bem falou, 3 trilhões, que eu tenho certeza que a maioria desse oneroso aí, ele não é porque o empresário não quis pagar, ele simplesmente não entendeu o que era para pagar. Então, a facilitação, estamos no ano de 2023 e é inaceitável que o Brasil, entre 63 países, esteja na 59ª posição, à frente, por exemplo, só da Argentina e da Venezuela, que a gente sabe que são países falimentares. Então, a gente precisa evoluir, facilitar. O que a gente não pode aceitar de jeito nenhum é um aumento na carga tributária, porque ela já passa de 34%. Deputado pelo Podemos do Rio Grande do Sul, Maurício Marcon. Deputado, obrigada pela participação. Ótima semana. Igualmente.